Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Esse é o penúltimo episódio da segunda temporada. Eu sou a Thaís Maruoka e por aqui a gente compartilha um pouco de tudo. Maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, autoconhecimento, técnicas terapêuticas, feminismo também e tudo que pode te interessar. Então, se tiver um tema aí que você acha importante, é só enviar uma mensagem para mim nas redes sociais ou no Telegram, sugerindo aí um assunto que você queira ouvir que a gente traz aqui pro podcast. Inclusive, o assunto de hoje, vocês que pediram, viu? Então, se você ainda não segue lá no Instagram, vai lá, é @agenteconversa e no Facebook, Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho outras coisas além do conteúdo aqui do podcast, então vai lá também pra gente se encontrar mais vezes na semana. E se quiser participar do podcast, enviando áudio ou perguntas, manda lá no Telegram, escreve na busca @agenteconversa, que seu áudio vem parar aqui no quadro Fala Lá em Casa, no final de cada episódio. Eu adoro receber mensagens, ouvir a voz de vocês, ver que vocês estão participando aqui também. Antes de começar aqui esse episódio, eu quero agradecer a cada pessoa que contribui lá no Catarse, que faz parte dessa nossa comunidade aqui do Em Casa a Gente Conversa, porque mais que financeiramente, quando tem gente apoiando lá, é uma forma de eu ver que tem mais gente acreditando aqui nesse podcast comigo, que é uma força a mais para eu continuar fazendo esse trabalho aqui. Então, se você também se identifica e gosta desse podcast e quer contribuir com alguma quantia, é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa. A partir de R$10 por mês já dá para contribuir. Então, eu quero agradecer a todo mundo que já contribui lá há uns meses ou começou a contribuir no último mês, muito obrigada. Mas se você também não puder contribuir financeiramente, mesmo assim continue aí apoiando esse trabalho para fazer chegar em mais gente esse conteúdo. De que forma você pode ajudar? Só compartilhar nossas redes sociais, enviar os episódios que você gostou para os seus amigos, familiares, enfim. Dessa forma você também ajuda esse podcast a crescer. E como eu disse, a gente está chegando aqui ao final da segunda temporada, então aproveita para ouvir os outros episódios, porque tem mais 70 para você ouvir além desse daqui. Fique ligada também nas minhas redes sociais para saber quando vai ser lançada a terceira temporada, que a partir de agora, inclusive, as temporadas vão ter um tema principal e um número menor de episódios. Muitas novidades e formatos novos estão por vir. E em falar em novidade, gente, eu lancei um podcast novo e tô tão feliz com ele, que chama Vem Ouvir Essa História. Ele lançou no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E nele eu trago assim histórias que eu acho maravilhosas, histórias que eu gosto de ler aqui para os meus filhos, biografias de pessoas importantes, ou histórias de princesas bem diferentes dessas padronizadas da Disney. São histórias de princesas fortes, corajosas, aventureiras, histórias também de pessoas diferentes da gente, de famílias fora do padrão heteronormativo, de famílias formadas por dois pais, duas mães, ou então formada apenas por um pai, uma mãe, ou por avós, tios, enfim. Então, tem livros que contam essas histórias e trazem significado, as coisas importantes aí que eu acho importante ensinar para os meus filhos. Eu ensino muito através dos livros. E aí muita gente vinha me perguntando que livros eu leio para as crianças. Resolvi fazer esse podcast, que eu tô muito feliz. Então vai lá também na busca e coloca Vou Te Contar Uma História e coloca então o podcast para os seus filhos e você continua ouvindo esse daqui. Então vamos pro assunto de hoje. Dificuldade de engravidar. Se você está passando por esse momento, venha cá. Sinta-se acolhida nesse episódio que foi feito todinho para você não se sentir sozinha nessa jornada. E saiba de uma coisa, esse processo pelo qual está passando não é o ponto final de um sonho de ter uma criança, viu? Aliás, essa situação é muito comum. Estima-se que 15% dos casais no mundo tenham dificuldade de engravidar. E a maior parte deles, de 85% a 95% dos casos, conseguem engravidar.
A endometriose é considerada pela Associação Brasileira de Endometriose como a principal causa da infertilidade feminina, representando 50% dos casos de dificuldade de engravidar. O dado é do Manual de Endometriose da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Para se ter uma ideia, a endometriose acomete 176 milhões de mulheres em todo o mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Somente no Brasil, são cerca de 7 milhões de mulheres. Estudos mostram também que 85% dos casais que têm relação sexual regularmente conseguem engravidar no primeiro ano de tentativa. Mas, de repente, você se vê fazendo parte desses outros 15% que não conseguem. E aí? Como é que faz? Para saber melhor e conhecer a história de algumas mulheres que passaram por isso, eu convidei aqui a Camila Fressati e a Dayana Gomes do perfil FIV Depressão, que conversam comigo na primeira parte do episódio. Depois eu converso com a Evelyn Souza, que participa aqui na segunda etapa desse episódio. E por último, a Laura Ruas, que é psicóloga com ênfase em reprodução humana e infertilidade. No episódio seguinte, o de número 72, que é o último dessa temporada, eu converso com uma médica que explica os principais motivos, as opções de tratamento e também tira todas as dúvidas que as ouvintes enviaram. Então espera aí a próxima quarta-feira para ouvir esse episódio, ou já dá uma olhada aí para ver se já não está no ar, né? Dependendo de quando você está ouvindo esse daqui. Então, vamos lá, sejam muito bem-vindas, Camila e Dayana. Se apresentem primeiro, por favor, quem são vocês? Bom, eu sou Camila, como a Thaís falou, eu comecei o meu processo minha caminhada, né, na infertilidade em 2016, e foi por fator masculino. A gente foi descobrir isso lá para junho de 2016, mais ou menos. A gente tentava já há quase 3 anos, mas meu ex-marido na época sabia que algo não ia bem, mas também não queria saber o que não ia bem, não é? O medo da infertilidade. Então, a gente descobriu por volta de 2016. Em junho, eu pisei numa clínica pela primeira vez. E lá na clínica, a gente descobriu que, de fato, era fator masculino e começamos todo o processo da FIV. Né? Eu fui ovo-doadora na primeira, tive todos os perrengues que uma ovo-doadora pode passar, atraso de fluxo, atraso no encontro da receptora, enfim. Mas em meados de novembro, mais ou menos, eu consegui, né, enfim, fazer a minha indução. Tive hiperestímulo, tive todas as coisas possíveis. Tive o preparo de endométrio cancelado por diversas vezes. Enfim, consegui fazer, de fato, a minha transferência por volta de dezembro, que foi o meu primeiro negativo. E por conta da baixa qualidade espermática do meu ex-marido na época, a gente não teve embriões sobressalentes. Então, recuperamos os caquinhos, voltamos e em janeiro a gente começou a segunda FIV. Tive que começar do zero. Dessa vez, sabendo que a gente não tinha uma boa qualidade espermática, a gente decidiu não ser doadores, né? Ou fazer a ovo-doação. Fiz novamente, foi tudo certo. Tive uma qualidade também não muito boa de embriões, tudo que a gente tinha tido na primeira, mas dessa vez meu único embrião, um embrião regular, inclusive, não foi dos melhores, veio a Isabela, que nasceu em setembro de 2017, prematura, por algumas complicações também, por falta de algumas investigações que a gente não fez, né, durante a fertilização. Mas Isabela nasceu prematura de 34 semanas e hoje completou há 15 dias, 3 anos. E essa é a minha história da fertilização. Aí não sei se precisa ir além. Vamos ouvir a Dayana aqui primeiro. Dayana, fala um pouquinho de você agora. Bom, então eu sou a Dayana, complementando aí as apresentações. E a minha história, o princípio, na verdade, da minha história é muito parecido com o da Camila. Foi um dos motivos que fez a gente se encontrar, na verdade, no mundo online, que eu também comecei a procurar a clínica em 2016. Na verdade, eu tinha começado o processo de tentativas, né, já era tentante, como a gente fala, desde 2014, quando a gente resolveu que estava na hora, né, eu e meu marido resolvemos que estava na hora bacana para a gente ter um bebê, e aí começamos as tentativas, parei com o anticoncepcional, e aí parei de menstruar, né, fiquei quase 9 meses sem ter ciclo,
fazia teste todo mês e dava negativo, aquele desespero, né? Já estava completando quase 9 meses, eu achando que a criança ia nascer e os testes continuavam dando negativo, né? E até que eu procurei um médico para investigar o que estava acontecendo. E aí, dentre vários exames, veio o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, né? A famosa SOP. E aí o médico do postinho de saúde na época falou que eu só teria um filho caso eu procurasse um centro de reprodução humana. E na época eu não fazia ideia do que isso significava, isso foi no finalzinho de 2014. Passei um período de luto, entre aspas, né, da gestação natural. Comecei a me conformar de que não viria natural, de algo que eu teria que ter uma interferência médica de alguma maneira. E até passar todo esse período, quando foi para o final de 2015, a gente foi, de fato, pesquisar o que era, e a gente foi numa primeira clínica de fertilização, num primeiro médico especialista em reprodução humana, e um dos primeiros exames que ele pediu foi um espermograma, e ele argumentou, né, de que não adiantava fazer uma indução de ovulação caso não tivesse espermatozoides. Foi aí que veio o diagnóstico também de infertilidade por fator masculino. E aí não tinha jeito, a gente tinha de fato que procurar fertilização in vitro mesmo. E o primeiro orçamento era absurdamente caro para a minha realidade, então a gente teve meio que abortar a missão por um tempo, juntar dinheiro, pesquisar outras clínicas. E aí quando foi em 2016, no segundo semestre mais ou menos de 2016, nós encontramos uma clínica que tinha um valor um pouco mais acessível para o nosso custo de vida, e começamos a passar nas consultas, fazer os exames e tal. A médica viu que eu poderia ser doadora de óvulos também, tinha potencial para ser doadora de óvulos, e aí eu topei a ideia na hora, né? Além de ter uma ajuda no custo do tratamento, era a possibilidade de ajudar uma outra mulher, né? Eu tinha um problema que era excesso de óvulos, e eu sei que tem muita gente que tem a falta de óvulos, e que para muita gente essa falta de óvulos pode complicar ainda mais o diagnóstico. Então eu vi ali uma oportunidade de tentar associar uma coisa a outra, né? O meu benefício com o benefício de uma outra pessoa. E aí fui ser doadora também, fizemos o tratamento, tive também os mesmos problemas que a Camila, hiperestímulo, demoramos para achar uma receptora compatível, na verdade, se eu não me engano, foi a terceira receptora que conseguimos fazer dar certo os ciclos, né, e tudo mais. Enfim, iniciei o processo de indução de ovulação em fevereiro, mais ou menos, de 2017, e fui fazer a transferência do embrião em maio, finalzinho de maio, 31 de maio. E aí, em junho, veio o primeiro positivo, aliás, primeiro e único positivo da minha vida. Eu nunca tinha pegado isso, eu estava conversando até num grupo sobre isso, né, as meninas falando sobre testes de farmácia, teste de gravidez. Eu falei, gente, eu nunca peguei um teste positivo desses, assim, de surpresa, né, tipo, atrasou a menstruação, vou fazer um teste, aí faz, pluft, 2 fitinhas. Nunca. Eu fiz um teste de farmácia que veio positivo, mas depois que eu já sabia que eu estava grávida, só para ter o prazer de ver aparecer as 2 listrinhas no teste. E, enfim, primeira FIV, primeiro positivo, uma felicidade sem tamanho, e aí tive problemas gestacionais também, e a minha filha nasceu prematura também, só que prematura extrema, ela nasceu de 26 semanas, eu tive pré-eclâmpsia grave, síndrome HELP, e aí não tinha alternativas a não ser o parto, né, era arriscar muito a vida de nós duas, tivemos que fazer o parto com 26 semanas, e a Olivia não resistiu, né, a prematuridade extrema, ela faleceu na UTI neonatal depois de 49 dias de UTI neo, e passamos mais uma vez por mais um processo de luto, e que vivemos até hoje, né, o luto não só o luto de um projeto de vida, não só o luto de uma gestação idealizada, mas o luto realmente da perda de um filho. E do ano passado para cá começamos a pensar novamente na possibilidade de ter outro filho, e cá estamos nós novamente no mundo de tentante, no mundo de fivete, como a gente fala. Voltei aí a passar em consultas, fazer exames, estava passando raiva até ontem com o plano de saúde que não queria autorizar guia, e a gente volta aí no começo de tudo. E a história de vocês aqui se parece bastante, né?
todo esse começo aí do processo de vocês, e quando vocês falaram que a dificuldade vinha do marido, eu logo pensei que, na maior parte das vezes, as pessoas sempre esperam que seja da mulher, né? Sempre a sociedade joga a culpa na mulher. E aí tá um exemplo de que não, né? Que tem até dados que mostram que, na verdade, 35% da mulher, 35% do homem é igual. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é sempre a mulher e pesquisar, ver o motivo para depois, né? Quando não descobre nada, vai ver no homem. Vocês sentiram isso, essa diferença, inclusive? Vocês sentiram uma cobrança antes de saber que não vinha de vocês essa dificuldade? Vocês sentiram essa cobrança aí da sociedade? Vocês observam, percebem essa diferença entre homem e mulher? Na verdade, quando você não consegue ter filho, antes das pessoas descobrirem que você está fazendo um tratamento, que tem algum problema de infertilidade, é sempre nossa, você vai ficar velha, nossa, mas você está trabalhando demais, nossa, isso. No meu caso, o Dadá foi um pouco parecido também, a gente tem uma história de vida muito, muito, muito parecida em tudo, assim. E quando eu só expus de fato, assim, para a família, na época, né, porque o meu ex-marido, na época, não queria contar para muita gente, e eu me lembro muito da reação da mãe dele, que a mãe dele sempre me cobrava para ter filho. Quando eu falei, então, o seu filho tem um problema de fertilidade, a gente vai ter que fazer tratamento. Foi um baque para ela, tipo, uou, porque ela tem 4 filhos. O ex-marido da minha sogra, o pai do meu marido, também tem 6 filhos. O irmão tem 4 filhos, só ele não conseguiu. Então foi um super baque. E como você falou, 35 da mulher, 35 do homem, e o restante são as causas não definidas ou infertilidade conjugal de forma geral. E tem muito disso. E aí você sente na pele a cobrança que as pessoas fazem em cima da mulher. É o que a gente fala muito, eu e a Daiane, é um pouco do machismo que a gente sente. A mulher é a culpada, porque é a mulher que engravida, é a mulher que precisa parir, que precisa gerar. O homem não, ele é só provedor. Só que o provedor também pode ter problema para prover. A sociedade não enxerga isso, né? Então a gente sente muito isso. A Dai também teve bastante situação assim. Quando a gente fala de gravidez, a sociedade imagina só a partir do momento que a barriga começa a crescer, né? Ninguém pensa no antes, né? A gente precisa ter ali as 2 célulazinhas, precisa ter o encontro perfeito, né? E quando a gente não passa por esse processo de dificuldade de engravidar, a gente não tem noção do que é essa questão de probabilidade. Mesmo por uma gestação natural, não é 100%, né? No primeiro mês, assim, não é qualquer transada, vamos dizer assim, que você vai engravidar, né? Tem que ter todo um conjunto ali de fatores. E aí, quando a gente tem uma dificuldade, a gente começa a perceber esses detalhes, né? A gente precisa pensar muito antes da barriga crescer, muito antes do beta positivo. A sociedade não vê isso. Né? É muito comum a gente ver nos grupos, inclusive, mulheres que estão há anos, né, nessa saga de médicos, de exames, de lutas. Aí você pergunta, mas seu marido já fez um espermograma? Não, ele não fez porque ele já tem filho de outro casamento, né? Então é sempre a mulher que vai ser a culpada mesmo. Sim, e muitas vezes o homem se nega, né, a fazer também. Se nega e não apoia. Falando de grupos, nós somos moderadoras de um grupo de reprodução também, né? Um grupo de apoio. E o que tem de mulher falando também, meu marido não apoia. Eu estou pensando em vender não sei o quê. A mulher está inteiramente naquele processo, o marido não. E muitas vezes a causa é dele. Ela se desdobra para conseguir fazer tratamento, exame, pagar, porque o marido não ajuda em nada. E vocês comentaram aí desse grupo de apoio que vocês têm. Fala um pouco mais dele, vem do Instagram de vocês e como surgiu, inclusive, vocês começarem com as redes sociais, quererem compartilhar aí a experiência que vocês estavam vivendo. Tudo começou exatamente num grupo, né, nos grupos de Facebook. A princípio não era o nosso, falando assim, né, como a gente é moderador, não era o nosso grupo. Tem milhares de grupos de fertilização, de infertilidade, grupos de tentantes aí no Facebook, e na época o Facebook era muito mais acessado do que o Instagram é hoje, do que o Telegram, qualquer outra coisa. Então, eu particularmente, acho que a Camila também, a gente estava em quase todos.
né? Quase todos. E se você olhar os membros, tem centenas de grupos, os membros são os mesmos em todos os grupos, né? Não faz coisa que não faz o menor sentido hoje para mim. Mas, enfim, a gente topamos com uma postagem num dos grupos em que falava de doação de óvulos, e eu e a Camila estávamos justamente nesse processo de doação de óvulos, na nossa primeira FIV, isso lá em 2016, e muita gente incentivando a procurar somente clínicas que faziam tratamento gratuito para a doadora, porque muita gente achava injusto a mulher ter que passar por todo o processo de indução e doar os seus óvulos e ainda assim ter que pagar o tratamento, e a gente batendo na tecla que não, que isso também tem uma porção altruísta, vamos dizer assim, você está ajudando uma outra pessoa, né, tanto que o nome é doação, a comercialização no Brasil, ela é proibida até então, né, então tem os dois lados, é bom a gente ter um desconto? É bom, mas jogar tudo nas costas da receptora, de uma mulher que já está passando por um processo extremamente difícil, que é não ter óvulos, e o tratamento para uma receptora custar o dobro do que custaria para qualquer outra mulher, a gente não concordava justo, com isso, não é justo, e a gente comprou essa briga nesse post, né, e aí foi aí que a gente viu que a gente tinha ideias muito parecidas, e aí a gente migrou pro Daiane e Camila contra um grupo inteiro, né? Contra um grupo inteiro. E aí a gente migrou para conversar no inbox, né, depois a gente trocou o WhatsApp, e aí a gente descobriu que a gente tem uma infinidade de coincidências na vida, e aí foi desde 2016 até hoje. E aí depois a gente teve a ideia de criar a página do FIV Depressão, que a princípio era também só no Facebook, e era, na verdade, a gente fazia muita piada interna com as coisas que aconteciam nos grupos, que a gente sempre teve uma visão meio que diferentona, de alguns assuntos, Diferente, eu não vou nem dizer que é tão diferente, é que muita gente não tem coragem de expor, a verdade é bem essa, que depois que a gente começou a expor essas ideias, muita gente concorda, e muita gente vem no nosso privado falar, caramba, achava que só eu pensava assim, achava que isso só acontecia comigo. Como que eu não achei vocês antes? Exatamente. Então, faltava alguém para expor muitos absurdos, muitas ideias esquisitas, no mínimo, e a gente tomou coragem e a gente saiu da clandestinidade para botar a cara. E faz quanto tempo isso que vocês têm o FIV Depressão? Desde 2016, não é, Dai? Finalzinho de 2016, faz tempo já. Na verdade, complementando essa história que a Dai falou dos grupos, a gente começou a ver justamente que a maioria dos grupos não aceitavam homens, não aceitavam... Tinha mais alguma coisa, casais homoafetivos, isso. E aí a gente falou, poxa, a gente luta tanto para mostrar para a sociedade que a infertilidade não é só da mulher, por que os grupos não aceitam homens? Por que não casais homoafetivos? Não é só a mulher que quer ser mãe. Tem casais homoafetivos, né, de homens que querem ser pais. E aí a gente falou, não, vamos criar o nosso e vamos mudar, vamos revolucionar esses grupos aí. Então a gente aceita homem, a gente aceita, né, homens, tanto homens maridos das mulheres, como os casais homoafetivos. E aí disso a gente percebe vários homens lá, hoje em dia tem bastante, até não que eles super interajam, mas tem. E eles sentem essa culpa também, não? Que muito se fala da culpa da mulher, né, por ela não conseguir gestar ou não conseguir ter de forma natural. Os homens também sentem essa culpa? Eu vou falar pelo meu ex-marido. Ele sentiu muito, mas foi muito. Eu acho que tem meio que uma relação com a virilidade do cara, sabe? Tipo, ele se sente incapaz. O meu ex-marido, ele sentiu muito na época, foi um baque para ele. E foi assim, foi uma situação que uma vez a gente parou para conversar e ele chorou, ele super desabafou. Quando a gente teve o primeiro negativo, ele se desesperou, ele já, não, vamos comprar, pegar banco de esperma, ele já teve, sabe, o momento dele e eu que ficava, não, vamos tentar de novo. Você tem um comprometimento, mas não é um super comprometimento, é possível, é mais difícil, mas é. Tanto que no meu positivo, eu mostrei o teste para ele e eu ficava incrédula e ele chorando. Foi tipo o contrário, assim, né? Tipo, mas ele teve uma puta culpa. Ele teve bastante. Teve sim. Aqui em casa, o meu marido ele tem uma característica um pouco mais reservada, né? Ele é mais quieto. Mas sim, a gente percebe que
eu acho que muito do fato dos homens não buscarem tanta informação, porque a gente fica a louca da pesquisa, né? A gente vai, nossa, o Google é nosso melhor amigo, a gente pesquisa tudo, a gente conhece todas as clínicas, todos os médicos, todos os métodos, exames e tudo. E os homens não, eles ficam esperando, ficam meio de escanteio, se afastam, né? E eu acho que isso é muito ruim, inclusive a gente pensou nisso na hora de criar o grupo e aceitar os homens também, que já que a gente critica tanto, que a gente gostaria tanto que os homens participassem ativamente desse processo, por que tirar eles dos grupos, né? Porque quando um abençoado aparece no grupo querendo informação, vamos acolher esse cara, né? Porque, de repente, para a mulher dele pode fazer uma puta diferença. E aí, aqui em casa, eu senti que o meu marido, ele ficou meio reservado, ele ficou de escanteio, ele ficou muito quieto, ele não queria saber das coisas, mas ele nunca se recusou a nada. Quando eu falava, vamos na consulta? Vamos. Ele foi comigo em absolutamente todas as consultas e todos os exames. E ele perguntava, eu percebi que quando eu ia no banheiro trocar roupa para fazer o ultrassom, ele ficava conversando com o médico, ele perguntava, ele ficava preocupado, como é que não é e tal, mas longe de mim. Na minha frente, ele, não sei se é um pouco de vergonha, ou medo de mostrar uma fragilidade também, né, tem essa coisa, o homem acha que se ele demonstrar que ele é muito sensível, a gente vai acabar não tendo o apoio, eles têm meio que essa coisa de fazer o papel de ser o porto seguro, de ser a pessoa forte da relação, né, então isso eu acho que mexe muito com eles, além do machismo estrutural que a gente tem aí sempre. Né? E quais são os maiores desafios que vocês encontraram aí durante esse caminho todo, os maiores medos que vocês sentiram e também que vocês veem, né, nos grupos, como vocês participam de milhares de grupos e tem o de vocês também, o que vocês mais ouvem por lá de ser o maior desafio dos casais durante esse processo? Ixi, difícil, são tantas emoções, né? O que a gente sentiu muito na época, e a gente bate muito nessa tecla lá no FIV Depressão, inclusive, é o tratamento que as clínicas dão para os pacientes. A gente sabe que é uma relação médico-paciente, é um contrato, né? É meramente comercial, querendo ou não. Mas os médicos, na época, eles não davam tantas informações, você ficava meio a ver navio. Se você não pesquisasse, às vezes você não estava por dentro do que estava acontecendo. E a gente vê muito isso hoje, né, na nossa página, muitos inbox que chegam pra gente de não sabia disso, não sabia que funcionava assim, não tinha conhecimento disso. Porque eu e Dayana, inclusive, somos as loucas das pesquisas, dos estudos científicos, de tudo. Então, a gente foi muito bem preparada. Tem muita gente que chega total despreparada numa clínica de fertilização, e naquela época, não vou falar de agora, porque realmente eu não estou por dentro, naquela época as clínicas não se preocupavam em te passar esse conhecimento, em te fazer entender o que você ia passar, qual que seriam os procedimentos. Eles falavam o básico, olha, a indução é não sei o que lá, 12 dias, né, você vai fazer a coleta, simples, aquele protocolo, mas eles não iam muito a fundo. E isso eu senti muito na época, porque apesar de eu estar muito bem informada, nos grupos eu via pessoas totalmente desinformadas e na mão dos médicos, né? Às vezes deixava de fazer um exame ou fazia exames desnecessários que a gente vê hoje que eram desnecessários. E eu acho que isso foi a maior dificuldade naquela época. Daí pode tentar complementar com o que ela está sentindo hoje, porque ela já está de novo no processo. Tanto é difícil essa falta de informação que hoje, né, você vê, 3 anos depois, eu recomecei esse processo todo, e quando eu vou contar para o médico, a gente precisa relatar todo o histórico clínico, eu falo, olha, aconteceu isso, isso e isso, e aí eles perguntam, mas por que aconteceu isso? Eu falo, não sei. Não, o médico não te explicou? Eu falei, não. Tá, mas por que, por exemplo, meus embriões na época foram congelados no 2º dia de desenvolvimento, né, e hoje a maioria é no 5º dia. Então, eu falo, olha, os embriões, eles perguntam quantos embriões tem, fala, teve 4 e tal. E foram congelados? Foram. Em qual dia? Foi no D2. 2? Por quê? Eu não sei. Mas não te explicaram? Não me explicaram por quê. Aí tem várias situações, assim, que a gente vê que foi um erro mesmo de comunicação, de falta. Eu acho que na época, talvez, a gente fala na época, parece que foi há 50 anos atrás, né? Mas, foi só há 3, 4. Esse mundo de FIV, assim, cada dia é uma novidade, assim, mirabolante, né? O negócio voa, assim, a tecnologia.
Mas na época era pouco, os médicos e as clínicas não tinham tanta divulgação nas redes sociais. Hoje, se você entra no Instagram, você recebe posts patrocinados de clínicas às dezenas, assim, por dia, é vários. E é médico fazendo live, é médico fazendo post, é médico fazendo vídeo, fazendo dancinha, tudo explicando. E se você começa a prestar atenção, você realmente se informa. Então, hoje a informação chega muito mais fácil. Há 3 anos atrás não tinha isso. Inclusive, se a gente chegasse no consultório e falasse que viu na internet ou que pesquisou na internet qualquer coisa, o médico ia olhar para sua cara e ia dar risada. Você tá maluca? Pesquisar, ver, acreditar em coisas de internet? E hoje os médicos e as clínicas estão na internet usando essa ferramenta para passar informação, coisa que antes não tinha. Então, sim, para mim também eu senti muito essa questão da falta de informação e a falta de humanização mesmo do tratamento, né? É uma relação comercial, existe um contrato, existe um custo, né, e um custo não é baixo, um custo extremamente alto, se a gente for pensar, inclusive, na realidade da população brasileira, né, na maioria, é um processo muito elitizado e falta humanização. Agora que a gente começou a ver algumas clínicas um pouco mais preocupadas, a gente fez uma live, inclusive, não é fazer propaganda, mas a gente fez uma live com uma embriologista que parece que está meio que inovando, que existe uma clínica focada na questão da humanização, no contato direto com o paciente, porque a maioria, você liga hoje numa clínica, você fala com a recepcionista, com o secretário, que, assim, são informações completamente superficiais, não tem uma individualização no atendimento, as pessoas não têm noção de com quem elas estão falando. Basicamente é um cliente e não é um casal que está passando por uma dificuldade emocional, física, afetiva muitas vezes, né? É um processo doloroso e eu acho que falta muito os médicos e as clínicas no geral saber lidar um pouco com a questão da sensibilidade dos tratamentos. Vocês foram atendidas por médico ou médica? Ambos. Ambos. Vocês sentem diferença ou não? De talvez a médica ter mais empatia por saber o que você, mulher, está passando ou não? Eu não senti essa diferença. Para mim, a clínica que nós fizemos, inclusive nós fizemos na mesma, a gente descobriu durante as nossas conversas. Mais uma coincidência? Não, é muito, é sério, é muita coincidência. Eu não senti. Essa clínica que a gente fez, a gente tratava com equipe. Então, assim, cada dia que você ia era um médico que estava de plantão. Eu não senti diferença entre médico e médica. O que eu senti mesmo foi esse atendimento superficial. Talvez justamente por ser, né, cada dia uma pessoa diferente, você não cria um vínculo com o médico, você não cria aquela coisa assim. Então, assim, não tem diferença entre médico e médico, mas era bem superficial. Hoje a gente vê muito diferente. Um exemplo que a Day falou dessa clínica que a gente fez a live, antigamente, quando nós fizemos, quem era embriologista? Eu sabia que embriologista é o cara que ficava lá dentro do laboratório fazendo, né, a fertilização em si, a ICSI e tal, mas eu nunca vi na vida quem era essa pessoa. Hoje em dia a gente já vê que algumas clínicas, inclusive a paciente tem contato com o embriologista conversa, faz uma consulta, né, ou participa da conjunta junto com o médico ginecologista. Antigamente a gente não via isso. Tanto que na live, né, a embriologista, né, que a gente fez, perguntou, mas vocês conheceram o embriologista? A gente, eu até falei que sim, eu falei, não foi embriologista que eu conheci, foi a biomédica, por conta, mas quem é embriologista? Naquela época a gente nem era só o ser que ficava lá atrás. E em relação à rede de apoio, vocês tiveram durante esse momento aí, contaram com a família, é complicado isso daí, a família não se envolve muito, é importante ter essa rede de apoio e inclusive ajuda também psicológica. Conta um pouquinho assim desse processo para mim. Contar com a ajuda da família barra amigos, né, porque para muita gente amigos é mais família do que a própria família, mas contar com a ajuda da família é um processo um pouco complicado. Por quê? Quando a gente fala de fertilização, a gente fala de um tabu, né? Infertilidade é um tabu. E ainda existem muitos mitos, muitas crendices. E quando a gente resolve compartilhar essa história com alguém, a gente está arriscando a ouvir muita coisa que a gente não vai gostar. Então, é difícil contar para a família, porque a gente vai ouvir coisas desagradáveis, a gente vai ouvir palpites a todo tempo, receitinhas mirabolantes, e as pessoas vão dizer,
adota. Para que você vai gastar 20 mil? Né? Adota 20 mil, você compra 5 anos de fralda para mais, sabe? Então, eu particularmente, eu contei para minha mãe, minha família é relativamente pequena, eu contei para minha mãe na época, mas assim, bem superficial, olha, precisamos fazer um tratamento, vamos fazer, e aí quando começava assim, mas você já tentou? Já. Mas você já? Não tem jeito, já passei em médico, já conversei, já fiz, não tem jeito, vai ser assim. Até que ela aceitasse, e assim, mas a todo tempo ficava meio que um clima estranho, porque as pessoas realmente não entendem. E não é culpa delas, né? As pessoas querem o nosso bem, e realmente elas não têm informação de como funciona tudo isso. Então, é uma faca de dois gumes, né? Ou você conta para você ter um apoio emocional da família, mas correndo o risco de ficar realmente chateado e magoado com algumas coisas que você vai ouvir. Eu acho que eu contei para minha mãe e para meus pais, né? Para meus pais, meus irmãos. Meu ex-marido na época não quis contar e eu respeitei a decisão dele. A gente contou só quando eu estava grávida já, quase parindo. Mas é o que a Day falou. Você vai contar, você vai ter que ter muita paciência para você explicar todos os poréns, né? E querendo ou não, quando você tem um apoio, uma rede de apoio que está passando ou que passou pelo que você está passando, eu acho muito mais efetivo. Por isso, os prós e os contras dos grupos que a gente fala. Os grupos de apoio, Facebook, WhatsApp, enfim, eles são bons por isso. Porque você vai jogar lá a tua angústia e vai ter 5 mil mulheres com a mesma angústia que você. E aí elas vão conversar, vão tentar te colocar para cima. Claro que tem as que a gente fala, as laranjas podres, que vai chegar para você e vai te deixar mais para baixo. Tem também. Mas na minha época, os grupos de apoio foram muito mais essenciais que a minha família. Porque a minha família entendeu, não me questionou tanto quanto a família da Day. Só que infertilidade é um tabu. As pessoas não sabem até onde ela pode ir, o que ela pode te falar, então a tendência é as pessoas se afastarem. Só pergunta, tipo, e aí, tá indo, mas você não sente aquele super apoio, né? Então os grupos para mim foi muito importante, porque era lá que eu me desabafava, era lá que eu tinha o apoio realmente, e a Day, inclusive, foi, né, uma delas, que nossa amizade perdura até então, mas os grupos de apoio foi super importante. Tem quem não goste, e eu entendo, tem quem se sinta pior dentro de um grupo de apoio, mas para mim foi super importante. Vocês são da mesma cidade? Se conheceram já pessoalmente ou só pela internet? A gente já se conheceu pessoalmente, mas eu moro no litoral de São Paulo, Camila mora na capital, né, Cá? E a gente se conheceu pessoalmente, mas assim, a gente mantém só o contato online na maioria das vezes. Mas é como se fosse pessoalmente, porque, cara, é incrível a relação que a gente construiu assim, né? E vocês tiveram acompanhamento de terapeuta nessa fase, não? Não, não tive. Não tive. Na verdade, eu procurei acupuntura na época, porque a gente sabia que a acupuntura é uma das coisas que ajuda muito, né, no processo de fertilização, tanto na questão física quanto psicológica, e por sorte, a minha acupunturista era psicóloga, então eu meio que aproveitava as sessões de acupuntura e dava uma desabafada com ela, e ela sempre me deu um super apoio. Não era uma sessão voltada especificamente para psicoterapia, mas me ajudou muito. E não procurei até hoje. Camila vai arrancar minhas orelhas, que eu já deveria ter. Vocês sentem falta? Eu também não tive, mas eu falo da Dayana, mas eu também só fui procurar terapia depois que minha filha nasceu, depois que eu estava passando por um processo de divórcio. E aí eu resgatei tudo, desde a fertilização, né? Mas sim, na época eu não vou falar que eu senti uma super falta, mas eu senti que faltava algo. E eu acho que a terapia me ajudaria muito na época, tanto a mim quanto ao meu ex-marido. Mas hoje a gente até bate muito nessa tecla, né, Day? Lá no FIV Depressão, para as pessoas procurarem, porque eu acho que é super importante o apoio psicológico nessa fase. E a Dayana, sim, precisa procurar apoio urgente, eu já falei para ela. É aquela coisa, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Gente, procura, vocês precisam procurar. Eu também preciso, mas eu não fui ainda, sabe?
É isso, né, gente? Obrigada por vocês compartilharem aqui a história de vocês, a experiência de vocês. Adorei conhecer vocês. Foi uma indicação de uma amiga tentante, inclusive, ela que sugeriu esse tema. Outras pessoas também já tinham sugerido lá no meu perfil. E aí ela sugeriu esse também. Ela falou, até indicou o perfil de vocês, indicou o perfil da médica do próximo episódio, porque eu dividi em 2. Então, nesse episódio aqui tem vocês, tem a Evelyn e tem a psicóloga, né? A Laura, que também foi indicação dela. Quero até agradecer aqui a Gabi. Gabi, obrigada pela sua ajuda aqui na produção desse podcast. E no que vem, no próximo episódio, é só com uma médica, que a médica esclarece tudo sobre dificuldades de engravidar, todos os principais motivos e tratamentos e tudo mais. E antes de acabar aqui, queria que vocês dessem uma dica aí, cada uma dica de filme, série, livro, o que vocês estão vendo, assistindo, lendo, que vocês queiram compartilhar aqui. Bom, posso falar? Eu vou já fazer a minha propaganda, que na verdade eu sou doula. Ah, que legal! Então, e eu indico muito, principalmente para gestantes, né? Já que estamos falando num mundo de tentantes, vamos pensar nas gestantes. Eu indico muito um livro chamado Parto Ativo, que fala muito sobre parto, sobre todas as fases, eu acho bem legal. Legal. E você, Dai? Eu vou seguir na tendência, então eu vou indicar a trilogia do filme do Renascimento do Parto, que eu acho que todo mundo deveria assistir, que é fantástico. Mas saindo um pouco do mundo de gestante e voltando para tentante, é meio que clichêzão, mas o filme A Cabana fez uma baita diferença na minha vida. Legal, olha, vocês indicaram coisas que eu já conheço. Show, todas boas indicações. E fala do perfil de vocês aí, então. O Instagram é @Vive Depressão. Vive Depressão. E tem o grupo também, que é FIV Sem Complicações, o grupo. E também tem a página FIV Depressão lá no Face também. E esse grupo, como que a pessoa faz para participar, para entrar? Como que é? É um grupo de Facebook normal, é só responder as perguntas lá de entrada, que a gente já aprova. Legal. Essa licitação. Tem o grupo no WhatsApp também. Aí o link do perfil o link do grupo do WhatsApp tá na bio do Instagram. Ah, show. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, Thaís. Foi um prazer. Obrigada. Agora eu vou conversar então com a Evelyn Souza. Evelyn, seja muito bem-vinda aqui ao podcast pela primeira vez. Por favor, se apresente aqui primeiro. Quem é você? Oi, Thaís. Primeiro quero dizer que estou muito feliz por esse convite, viu? E estou adorando muito o seu trabalho em relação a esse tema. Eu sou a Evelyn Souza, sou jornalista aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E às vésperas de completar 30 anos, eu recebi o diagnóstico de infertilidade. Passei um bom tempo escondendo isso de todo mundo, inclusive dos meus amigos e até da minha família, dos meus sogros, do meu pai. E depois de um tempo eu resolvi fortalecer o meu coração e falar abertamente sobre esse assunto, que é a infertilidade, que é uma realidade de muitas mulheres que ainda sofrem sozinhas, né? E por que você pensou num primeiro momento em não contar para ninguém? O que você sentia naquela época antes de decidir abrir para todo mundo? Thaís, quando a gente recebe o diagnóstico de infertilidade, vem um misto de sentimentos na nossa cabeça. E o primeiro deles é o sentimento da culpa. E é um sentimento muito ruim pra gente, porque você fica se perguntando por que eu não tentei antes, por que eu esperei completar 30 anos, por que eu tomei anticoncepcional durante muito tempo, que não tem nada a ver com infertilidade. Você fica procurando um problema que foi causado por você. E o segundo sentimento é o sentimento de vergonha, porque no nosso dia a dia, depois que você recebe o diagnóstico de infertilidade, chove de mulher contando que está grávida. E parece que todo mundo consegue, menos você. E aí aquela mulher que chega falando, ai gente, nem queria engravidar do terceiro, foi um acidente. Você começa a ficar envergonhada da situação que você está vivendo, porque nós mulheres, nós nascemos com essa certeza. A decisão ela vai ser tomada mais para frente. Só que na nossa cabeça, o nosso corpo feminino, ele é preparado para gerar. E a qualquer momento a gente vai conseguir. E a gente jamais imagina que quando a gente toma essa decisão, a gente pode se deparar com esse problema da infertilidade, que na verdade quando a gente é jovem, a gente aprende muito a não engravidar. A gente procura todos os métodos para não engravidar. A gente sabe pouco sobre a nossa fertilidade. Então, assim, é um susto, é um baque muito grande para a mulher e para o casal também.
E qual foi o diagnóstico que você teve? Eu tive uma obstrução nas 2 trompas. E as trompas, elas são fundamentais para liberar o caminho ali do espermatozoide, né, no encontro com o óvulo e fecundar no embrião. Então, minha médica ginecologista, quando viu a suspeita, já me encaminhou para um especialista de reprodução. E a hora que eu recebi essa notícia, poxa, vou ter que ir para o especialista, alguma coisa tá ruim mesmo, né? Foi um desespero total. Eu fui em 5 especialistas e 4 me disseram que eu só poderia engravidar naturalmente se eu fizesse uma fertilização in vitro. Eu teria que fazer uma cirurgia, retirar minhas 2 trompas e fazer uma fertilização. Aí eu, que nunca na vida tinha tentado engravidar, fiquei pensando, gente, como é que a minha primeira tentativa vai ser numa fertilização in vitro, pagando lá 20 mil reais, que a gente tem que levar tudo isso em consideração, porque é o lado psicológico, é o lado emocional e é o lado financeiro, de uma forma totalmente técnica, sendo que eu, Evelyn, poxa vida, nunca vivi aquela questão de, será que minha menstruação vai descer? Será que não vai? Até que eu encontrei um 5º médico que falou, olha, Evelyn, você pode fazer uma cirurgia para tentar desobstruir as suas trompas. As chances de gravidez nesse caso são muito baixas, cai para 8%, mas nada é impossível. E aí eu conversei com meu marido e falei, amor, eu quero tentar, porque eu preciso vivenciar esse momento, eu preciso fazer com que nasça em mim essa expectativa de ser mãe. E aí começou a saga. E aí vocês estão há quanto tempo tentando? O diagnóstico da cirurgia já faz 1 ano e meio. Eu fiz a cirurgia há 1 ano e eu tinha um prazo para engravidar naturalmente, né? Eu tô tomando vários remédios, tô tomando vários hormônios e fazendo acompanhamento do coito programado, que a gente fala, que é quando você vai, partindo do período fértil, ao consultório, ele te ajuda a identificar o dia mais fértil, aí a gente toma medicação, toma injeção e o médico também te orienta os melhores dias para namorar. Eu tinha 1 ano para passar por isso. Se eu não engravidasse, eu teria que ir para uma fertilização in vitro. Então, como nós não conseguimos nesse período, a gente já está pensando em ir para essa próxima fase, que eu te confesso que eu não gosto nem muito de falar, porque eu torço para não ter que passar por ela. Eu sei que muita gente consegue assim, mas é algo que eu ainda preciso aliviar meu coração, sabe? Para conseguir passar por ele, por essa etapa tranquila. E a sua relação nesse momento? Vocês conversam bastante sobre esse assunto? Ele tá do seu lado o tempo todo? Qual a importância de o parceiro estar junto, né, nesse momento, nessa espera, nessa expectativa? Eu sou uma mulher muito difícil de se conversar, porque apesar de eu ser jornalista, de eu ser comunicadora, eu tenho muita facilidade em falar sobre as histórias dos outros, né, sobre alguns assuntos, mas eu tenho muita dificuldade em falar de mim. E isso é com minha mãe, isso acontece com as minhas amigas e também acontece com o meu marido. Então, por muito tempo ele foi se adequando ao meu silêncio, né? Ele me entendia pelo silêncio. E agora, depois que eu resolvi falar abertamente para mais pessoas, isso também fez com que a nossa relação melhorasse em relação a tudo, porque eu me escondia do mundo, e me escondia inclusive do meu marido. E depois de um tempo eu também aceitei que eu não iria conseguir sozinha. Então agora já faz um tempo que eu estou fazendo terapia, estou conversando com uma psicóloga, então chegou um momento que eu aceitei que eu precisava dessa ajuda profissional, porque eu sou muito bem em falar sobre o assunto, mas em falar de mim ainda tenho muitas dificuldades. Mas uma coisa é fato, eu aprendi a agradecer a Deus todos os dias nas minhas orações por estar passando por esse momento. Porque eu era muito jovem, eu era muito mimada, e eu amadureci muito. Eu digo que eu me transformei de menina para mulher, eu me fortaleci, eu comecei a olhar mais para os sofrimentos das outras pessoas, para as outras pessoas, e isso também fortaleceu muito o nosso casamento. Hoje, assim, a gente tem uma relação muito mais forte do que antes. E você resolveu daí, então, abrir para o mundo, abrir um blog, não é? Conta um pouquinho sobre isso. Lá você compartilha a sua história. E a partir dessas histórias que você contou por lá também, você começou a ver que tem muita gente também no mesmo barco que você? Pois é, Thaís, eu vou te contar como é que surgiu a ideia do blog. Meu marido sempre quis que eu fizesse um blog, por ser jornalista. E eu ficava falando para ele, mas o que eu vou falar no blog? O que eu vou escrever? Eu não sei. Ele falou assim, fala do seu dia a dia, né, dos bastidores das notícias que você faz. E, enfim, eu comecei a escrever alguns textos mais sobre minha infância, meu primeiro emprego, que eu fui menor aprendiz.
E o Rafael foi criando o site porque ele sabe fazer isso. E um dia, não sei o que deu na minha telha, eu falei, eu vou escrever. Só que eu queria escrever para que, de repente, no futuro, eu mostrasse para o meu filho o que é que eu estava sentindo. Eu escrevi um texto me apresentando e falando sobre a infertilidade. E mandei para 2 amigas. E daí veio aquele negócio. Falei assim, será que eu devo falar sobre isso no blog? Mandei o texto para 2 amigas e uma delas me disse assim, nossa, amiga, é um gesto nobre. Porque eu te conheço, eu sei quanto você tem dificuldade em falar de você, em falar sobre esse assunto, o quanto esse assunto te machuca. Então, a partir do momento que você vai estar disposta a compartilhar, meu Deus, você que é comunicadora, você que é jornalista, as pessoas acham que a vida de vocês, né, na televisão é uma vida perfeita. Com certeza, as pessoas vão se identificar com a sua história. E aí eu resolvi postar. A ideia do blog até então era para falar sobre vários assuntos, não tinha um nicho especial. Só que aí o primeiro post foi sobre tentante. Eu recebi muitas mensagens, Thaís, você assim não tem ideia. E eram textos quilométricos de mulheres que eu não conhecia, de mulheres que eu conheço, que passaram por isso e só queriam ter a oportunidade de conversar. Porque às vezes a família não entende, ou nem sabe, né? Às vezes a mulher não quer expor porque tem vergonha. E eu comecei a perceber, poxa vida, né? As mulheres estão se sentindo sozinhas, então a partir de agora a gente não vai se sentir mais. Aí, de pouquinho em pouquinho, foi ganhando força. Foi assim que nasceu. E como que é o blog? Como chama? O blog tem o meu nome mesmo, é evelynsouza.com.br. Eu compartilho um lado pessoal, que é o Evelyn Tentante, que eu tento escrever de uma forma bem sincera o que a gente passa. E também eu abro espaço para outras histórias, que são mulheres que foram muito tempo tentantes e que conseguiram o seu bebê, mulheres que adotaram ou mulheres que ainda estão nesse caminho. Então, assim, é um espaço bem aberto mesmo. O objetivo é contar histórias e inspirar, né? E ser inspirada também, porque eu estou conhecendo tanta gente legal, Thaís, nessa minha jornada. Por exemplo, a gente está se encontrando aqui por causa disso, né? Sim. E, Evelyn, você acha que ainda o peso é muito maior para a mulher quando a gente fala de infertilidade? Porque tem um dado que mostra que 35% é por conta do homem. E 35% é por conta da mulher. Então, assim, é a mesma porcentagem, mas parece que a sociedade cobra muito mais da mulher, né? Até quando o casal está tentando e não consegue, a primeira coisa é a mulher ir no médico, a mulher avaliar, a mulher fazer todos os exames para saber, para depois chegar no homem. E essa cobrança mesmo da sociedade em que a mulher precisa ser mãe, o homem não tem essa cobrança, né? Você acha que isso é grande mesmo, essa diferença é visível? Você sente muito essa diferença por ser mulher e estar passando por isso? Sim, na verdade você pega como base uma festinha, uma reunião de amigos. Tá lá o grupo da mulher, tá lá o grupo do homem. Com certeza o grupo da mulher vai tocar nesse assunto. E o grupo do homem nem vai falar, né? Vão falar de cerveja, de futebol, de outras coisas. Então, as mulheres estão o tempo todo se cobrando em relação a filhos. E a sociedade também age assim. Porque a sociedade vê com frequência algo que para ela se torna o normal. Mas esse normal não existe. Então, a mulher acaba muitas vezes, a gente tem um grupo do WhatsApp das tentantes, de mulheres que falam, minha família não sabe, porque eu não tenho coragem de contar, e fica todo mundo me jogando, achando que eu só penso em trabalho, eu só penso em estudo, e eu não quero ser mãe. Porque na cabeça de todo mundo, a mulher vai conseguir a hora que ela quiser. E nem sempre é assim, né? Tem gente que não é questão de escolha. Tem mulher que simplesmente não consegue, tem mulher que não vai conseguir gerar um bebê na barriga. E claro, vai ter que descobrir, ou já descobriu, antes disso, outras formas de amor, né? Mas é fato, por exemplo, quando eu procurei um especialista em reprodução, eu cheguei nele e disse, doutor, eu não estou conseguindo engravidar. Então eu já levei para mim a culpa. E eu fui sozinha, porque para mim, naquele momento, era um problema meu. Eu jamais pensei que o Rafael pudesse um dia ter algum tipo de problemas, como a gente costuma dizer, né? E aprendi também que quando a gente recebe o diagnóstico de infertilidade, seja masculino ou seja feminino, não importa. O diagnóstico é do casal. Então, nós somos um casal que estamos passando por uma dificuldade. O problema não é meu nem dele. E o maior desafio que você tem encontrado aí nesse caminho é a ansiedade ou não? Você fica ansiosa todos os dias ou é uma coisa assim que você já sabe lidar e aí esquece, vai vivendo, depois lembra de novo ou não é o tempo inteiro pensando nisso? É o tempo todo. Tem uma coisa que machuca bastante,
é que as pessoas costumam dizer para nós, tentantes, relaxa. Quando você relaxar, você vai engravidar. Esquece, pensa em outra coisa. Mas isso é muito difícil. Porque, assim, claro, eu não vou ficar chorando todos os dias, me lamentando. Mas todos os dias eu me lembro de uma forma ou outra que eu, Evelyn e Rafael, nós queremos, né? A maternidade e a paternidade. Até porque você começa a tomar uma série de medicamentos, e às vezes esses medicamentos são 30 dias por mês. São medicamentos que te deixam mais irritada, que te deixam mais sentimental. Então, de um jeito ou de outro, você não consegue esquecer. Então, a ansiedade, ela é muito, mas muito difícil. Mas confesso que alguns meses a tristeza bate maior, outros meses a menstruação vem, você fala, tudo bem, vamos lá, de novo. E assim vai, é uma montanha-russa de sentimentos. Então, assim, para quem está ouvindo a gente, não diga uma tentante para que ela não fique ansiosa, não diga uma tentante para que ela esqueça. É um assunto muito delicado, porque a palavra tentante, ela já vem na nossa vida porque nós descobrimos uma certa dificuldade. E todo mundo tem medo do que vai acontecer, porque eu não sei o que o futuro me espera. Eu sei que eu posso fazer o que eu estou fazendo agora, mas eu tenho muita certeza que eu vou passar por tanta coisa, que eu tenho que ser tão mais forte. Então, tudo que a gente menos precisa agora é de alguém que olhe para a gente e fale, relaxa, quando Deus mandar, vai acontecer. A pessoa às vezes fala pro nosso bem, na visão dela, mas ela acaba machucando. Muito bom você trazer isso aqui pra gente. E para a pessoa que está tentando, o que você diz aí de recado? Você que também está passando por isso e já recebe também muitas mensagens lá, né, pelo seu blog. O que você mais ouve e acha também que seria legal você falar para elas, passar aí um recado para uma tentante? Eu vivi os dois lados da história, Thaís. O lado de quem escondeu e o lado de quem se abriu e se abriu de uma vez. E eu posso dizer que falar sobre o assunto foi a melhor coisa que eu fiz. Claro que as tentantes não precisam postar no Instagram, nas redes sociais, abrindo para todo mundo. Mas quando você encontra uma amiga para conversar, quando você consegue se abrir com a sua mãe, quando você consegue se abrir para outra pessoa, fica tudo mais leve. Quem conseguir também procurar um auxílio emocional, que é no caso de uma boa psicóloga, de preferência uma psicóloga que já trabalhe com tentantes, fica tudo mais fácil, porque a gente se culpa o tempo todo. E quando você fala, você descobre que tem outras pessoas na mesma situação e descobre que tem outras pessoas em situações muito piores que você. Então, assim, o compartilhar me deixou muito mais leve e me fez conhecer outras mulheres. Então, para mim, Evelyn, que era totalmente, assim, fechada nessa questão de coisas pessoais, posso dizer que foi a melhor escolha. Então, tente identificar alguém que você possa se abrir, conversar e alguém que saiba te escutar, que é isso que a gente quer também, né? As pessoas que querem, então, conhecer mais a sua história, te acompanhar, fala de novo pra gente aí seu blog, suas redes sociais. Tá bom, olha, meu blog chama www.evelynsouza.com.br. Estou aberta, viu, a contar muitas histórias. É só me chamar lá pelos comentários. E eu também posto tudo no Instagram, que é evelynsouza.ms. Eu estou sempre conversando com outras mulheres, estou sempre trazendo informações, inclusive com médicos, de como a gente pode cuidar da nossa fertilidade, coisas simples, por exemplo, que uma jovem de 20, 23 anos, que nem está pensando em ter filhos, ela pode já pedir exames para o ginecologista dela para ter uma ideia, né, do que a espera no futuro, coisas que às vezes a gente não aprende quando é mais jovem, e assim vou levando, né, contando histórias, assim como você. E Evelyn é com Y, N de navio no final, né, e o Souza com Isso. Z, não é isso? EVELYN e o Souza com Z. Muito bom. Você tem uma dica aí para dar pra gente? Dica da semana, um filme, um livro, uma série? Pode ser sobre esse assunto ou não? Alguma coisa que você tenha assistido aí e gostou? Eu vou dar uma dica aqui para mulheres que estão tentando engravidar, é ler o livro Enquanto Isso. Não sei se você já ouviu falar, Thaís. Não. O nome da autora é Fernanda Witschke. É um nome bem difícil e ela, inclusive, é aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela tem uma história muito bacana porque ela recebeu mais de 30 negativos, de repente conseguiu uma gravidez natural, engravidou de gêmeos e hoje ela conta a história dela nas redes sociais. Inclusive, eu tive a coragem de contar a minha história depois de ler esse livro, que é um livro que nos ensina a ter paciência com o tempo.
né, que tanto nos perturba nessa fase de tentante. Muito bom, arrepiei até aqui. Obrigada, viu, Evelyn? Obrigada por compartilhar essa história aqui com a gente, por ter topado participar do podcast. Obrigada pelo convite e eu fico muito feliz, acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre o assunto. Nem todas as mulheres que estão passando por isso vão ter coragem, mas quando uma ou outra resolve abrir o tema, a sociedade começa a enxergar e começa a entender essa realidade um pouquinho melhor. É o lado B, né? Digamos assim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora eu converso com a Laura Ruas, que é psicóloga com ênfase nesse assunto: reprodução humana, infertilidade e mulheres que estão querendo engravidar. Ela vai trazer aqui pra gente dicas e informações para passar por esse período de uma forma um pouco mais leve, né, Laura? Seja muito bem-vinda e se apresente aqui, por favor, primeiro. Quem é você? Isso aí, Thaís. Meu nome é Laura, eu sou psicóloga. Tenho 11 anos de formada, né? Formei em 2009. Trabalhei um pouco em outras áreas, mas me encontrei aí na reprodução. Em 2011, eu comecei a trabalhar com reprodução. Fiquei um bom tempo dentro de uma clínica, trabalhando direto, né? Acompanhando casais que estavam fazendo tratamento. E depois fui para o consultório, atender encaminhamento. Hoje eu atendo online. Atendo, assim, expandir um pouco para a maternidade também, após o tratamento, né? E é isso, eu atendo, assim, encaminhamentos, mulheres, casais que buscam, né, que estão buscando engravidar e que não conseguem por algum motivo. E aí a gente dá esse suporte e apoio. E como que você foi parar, assim, nesse nicho, né? O que te fez escolher começar a trabalhar com as tentantes e como que é também trabalhar nessa área? Então, na verdade, assim, uma amiga minha que trabalhava nessa clínica me chamou, falou que estava precisando, tinha, né, uma coordenadora lá, e a coordenadora estava querendo outra psicóloga para ficar na parte da tarde. Eu falei, bom, vamos, né? Eu estava há um tempo já querendo trabalhar na clínica, eu trabalhava em escola até então, e aí fui. Aí, assim, vamos dizer, um pouco de paraquedas, sem saber, né, direito dessa área, e aí comecei a estudar, né, a minha coordenadora lá começou a me passar vários livros, textos, e aí eu comecei a estudar, comecei a entender melhor esse mundo que é bem particular, né, desses casais, e fui me apaixonando, assim, gostei muito da dinâmica do trabalho, principalmente dentro da clínica. Quando a gente está inserido, o trabalho é muito gostoso, porque você dá aquele acolhimento e dá aquele suporte durante todo o tratamento. Você está perto daquele casal, você está perto daquela paciente, ela chega, quando ela começa, quando ela termina, se dá um negativo, se dá um positivo, você consegue acompanhar aí de perto. Você falando aí de dar esse negativo, né? O que eu ouvi, assim, das mulheres que são tentantes e tem tempo aí que estão tentando e não conseguem engravidar, elas falam justamente dessa frustração, né, em ver o negativo e também da culpa que elas sentem. Como que vocês trabalham com essa questão da culpa que vem juntamente com o negativo no exame? Então, a culpa ela começa bem antes do negativo, né, Thaís? Ela começa naquele momento do diagnóstico, principalmente em cima da mulher, né? A gente tem uma cultura aí de muitos anos, né, de séculos aí, que a mulher, ela nasceu para isso e que ela tem que, né, o corpo dela serve para isso, e que se ela não consegue engravidar, tem termos como árvore seca, né, como ela não vai ser plena se ela não conseguir engravidar. E aí a gente vem construindo isso, tanto que não tão muito tempo atrás só se investigava a mulher. Então virava ela do avesso, e aí quando via que ela não tinha nada, aí falava, não, então vamos ver se o homem tem alguma coisa, né? E hoje já mudou um pouco isso, hoje já se pega o casal
que está há mais de 12 meses tentando engravidar, e faz exames nos dois juntos, né? Porque isso, hoje a gente tem uma média parecida de causas femininas, causas masculinas, causas mistas também temos, e tem os que não têm causa nenhuma. Então, essa culpa, ela vem desde o diagnóstico, tanto do homem quanto da mulher. Então, o que a gente trabalha muito é que isso não é uma culpa de ninguém. A gente não pode se culpar por ter algum fator de infertilidade ou por não conseguir, né? Hoje a gente tem tratamento, então a gente vai buscar o que a gente pode fazer para resolver esse problema, né? E afastar essa culpa dessa mulher ou desse homem, porque é mais uma coisa que eles carregam, até porque foge desse controle, né? A gente tem culpa quando a gente responde por aquele ato, a gente tem consciência do que a gente está fazendo. E quando isso foge do nosso controle, a gente não tem como ser culpado por isso. Então, a gente tenta afastar essa culpa, a gente tenta trabalhar a infertilidade do casal, mesmo que o diagnóstico, o fator seja só feminino ou só masculino, a gente tenta trabalhar essa infertilidade do casal, para os dois estarem comprometidos e para os dois entenderem que, como casal, eles têm esse problema juntos. E o que ouve muito é relaxa, só você relaxar que você vai engravidar, né? E isso é uma coisa que também acaba irritando, né, de ficar ouvindo. E até porque é muito difícil você conseguir relaxar no momento em que você está querendo muito um filho. O que você acha assim, que essa ansiedade realmente atrapalha no momento em que está tentando engravidar? Se a pessoa está muito ansiosa, pode atrapalhar todo esse processo ou não? Não tem nada a ver, não influencia? A ansiedade, ela é inerente do ser humano, né? Acho que todo processo, todo mundo vive um período de ansiedade, o dia a dia nos traz ansiedade. É claro que tem aquelas ansiedades mais intensas, a ansiedade generalizada pode ser uma coisa um pouco mais forte, e isso pode atrapalhar, sim. Como? Então, a gente ovula todo mês para engravidar, né? A gente tem que ovular. Então, pode ser que com aquela ansiedade intensa, você não consiga ovular aquele mês, né? Porque o corpo é um conjunto, né? Então, assim, a nossa saúde mental ela acaba afetando. Mas dizer que isso é o suficiente para ser uma causa de infertilidade, né? A gente é muito difícil. Ainda a gente não consegue dizer. Você sabe que tem alterações hormonais devido à ansiedade, devido ao estresse, que podem atrapalhar. Mas nada hoje ainda é provado que seja isso, que seja um fator, né? E a infertilidade, ela é multifatorial. Então, você tem vários fatores que acontecem para não acontecer gravidez aquele mês. Então, culpar só a ansiedade, dizer, olha, você não engravida porque você está ansiosa. Além de ser, eu acho uma sacanagem, vamos dizer assim, com o casal, com a mulher, porque não tem como você dizer, não fica ansiosa, ou então esquece, né, como você disse, relaxa, esquece. Como que você esquece? Né? Tem um botãozinho que você vai esquecer naquele momento, você não quer aquilo, você quer expectativa, é um desejo, então você quer que aquilo aconteça, então é muito complicado você dizer isso, né, que a cultura diz, né, a gente escuta muito, fulaninho depois que adotou, engravidou, né, porque relaxou, não é assim, aconteceu, a gravidez, ela precisa de várias coisas para acontecer naquele mês, naquele momento. Então, aconteceu naquele tempo. Coincidiu da pessoa ter adotado, né, e ter engravidado depois. Então, às vezes, começa a fazer um tratamento e vai engravida. Acontece, mas a gente não pode dizer que é porque está ansiosa, ou porque a ansiedade e o estresse, principalmente atualmente, elas fazem parte do nosso dia a dia, para várias coisas. O que a gente tem que cuidar é que isso não vire algo crônico, né, uma doença, aí que vire uma depressão, aí que a gente tem que prestar atenção.
Quais os maiores desafios aí que você vê que as mulheres, os casais acabam enfrentando durante esse processo, Laura? Qual a maior reclamação ou dificuldade que eles acabam trazendo para você? Então, o estresse, tá? É um principal fator até de abandono de tratamento, tá, Thaís? O estresse, ele é muito intenso, desde o diagnóstico até iniciar um tratamento, o casal passa por vários momentos de estresse. Então, tem várias etapas, tem diferentes tratamentos. Então, a gente tem um tratamento que é o coito programado, por exemplo, que você rastreia, que é a ovulação, e aí tem que combinar o dia para namorar, né? Tem que namorar num dia certinho. Isso é muito desgastante para o casal, porque aí o sexo deixa de ser, né, a fim do prazer para voltar para a reprodução. Muitas vezes o homem não consegue naquele momento, né, a ereção, o casal está cansado, então eles enfrentam esse problema. Tem a inseminação artificial, que tem que tomar uma medicação, aí tem que colher o sêmen do homem, e aí coloca na mulher, né? E aí o homem tem que passar pela coleta também. Esse é um processo para ele que ele não gosta, não é legal, né? Ele tem que ir para a salinha fazer a coleta. E na fertilização também. Ele faz a coleta, a mulher passa por um processo de medicação, ela tem que estimular aquele ovário, vai fazer a punção, que é um processo, né, mais invasivo. Né, o embrião é feito no laboratório para ser colocado na mulher, a transferência embrionária. Então, assim, cada tratamento, em cada etapa, ele vai trazer diversos medos, ansiedades, questionamentos, né, expectativas. Cada etapa vai trazer um pouco disso. E a gente sabe também que o desejo pela chegada de um filho vem acompanhado de expectativas, medos, inseguranças, angústias, e muitas vezes é dada a devida importância de cuidar da saúde mental dessas mulheres. Então eu queria saber com você como alinhar o tratamento de fertilidade e apoio psicológico. Se existe também um jeito ideal para isso, para esse tratamento. Então, o ideal é esse apoio e esse acolhimento, tá? Tanto para a mulher, tanto para o casal. Por que é importante o psicólogo estar inserido lá? Porque ele consegue acompanhar de perto cada etapa e cada questionamento e cada ansiedade dessa etapa. Né? Quando a gente está no consultório, que é encaminhado, é um pouco mais difícil, tá? A gente pegar aquele momento. Então, porque às vezes o momento passou ali, a ansiedade, agora está tudo bem, então é mais complicado. Agora, dentro da clínica, esse apoio é essencial, né, pelo manejo dessa ansiedade, né, para o casal conseguir conduzir esse tratamento da melhor maneira possível, com o menor nível de estresse entre o casal, para cada um, né, individual. Então, a gente inserido dentro da clínica, a gente consegue acolher melhor esse casal. E a palavra é essa, é acolhimento e apoio. Trabalhar as questões daquele momento, as dúvidas daquele momento, a ansiedade daquele momento. E aí está também a importância da rede de apoio, né? E da família perto, e até da conversa entre o casal, porque acontece também de muitas vezes o casal não se conversar, né? Não trazer essa questão para dentro da relação, e isso acaba também afetando, né? Exatamente. A gente pega muito casal que não se fala, ou então que vivencia isso, cada um no seu momento, né? E é importante conversar. E claro que cada um vai vivenciar de uma maneira. Então, às vezes a mulher quer que o homem vivencie da mesma forma que ela e vai cobrar. Mas meu marido ele tá bem. Sim, ele tá lidando da forma dele. Você vai lidar da sua forma. A gente fala que o tratamento é um momento muito solitário, sabe, Thaís? É muito difícil as pessoas compartilharem isso ainda. Vem com uma vergonha, não quer falar ainda, que está fazendo tratamento para engravidar, fica com medo de falar uma expectativa, e depois, se não der errado, tem que contar para todo mundo. Então, é um momento muito solitário. Então, o casal ele tem que se apoiar, a gente está ali, o profissional está ali para apoiar, mas o casal ele precisa se apoiar, porque muitas vezes essa rede de apoio que você falou, eles não vão ter, porque eles vão optar por vivenciar isso sozinho.
Então, muitas vezes é um grupo ali de tentantes também. Dentro da clínica, a gente faz um grupo que elas compartilham a mesma experiência, elas conseguem falar da mesma coisa, porque o que elas trazem eu não vou falar com uma amiga minha, ela não entende o que eu estou passando. É um mundo muito particular de quem passa. Só quem, o relato delas só quem passa sabe o que é. Então, muitas vezes elas preferem não compartilhar, justamente por escutar conselhos que elas não querem, essa cultura do relaxa, para que você vai fazer tratamento, espera um pouco, e questões religiosas que envolvem também, então são várias questões que às vezes elas preferem passar aquilo sozinha, só o casal, e eles têm que se apoiar nesse momento. E na maioria das vezes também essas mulheres optam por tratamento de fertilidade, que tomam muitos remédios, hormônios, né? Isso daí acaba afetando bastante, fica uma montanha-russa dentro dela, né, Laura? E como isso afeta, então, a saúde mental da mulher? A medicação, a mudança hormonal, ela é só mais um plus para essa alteração que já vem, né, Thaís? Então, assim, temos alteração hormonal? Temos alteração hormonal. Como toda medicação, é uma bomba, né? A gente brinca, é uma bomba de hormônio, como uma TPM, vamos dizer assim, um pouco mais acentuada. Então, mas ela já está vivenciando aquilo. Então, a administração é essa, a medicação não tem jeito de não tomar, ela tem que tomar, né? Então, tentar administrar o que ela está sentindo mesmo, e também ter esse cuidado de não jogar só para a medicação aquilo que ela está vivendo, sabe? Tá assim porque tá a medicação, porque alterou, porque... Não, ela também está passando aquilo ali. Então, não é só a medicação que vai alterar. Ela já está vivendo um momento muito difícil e a gente tem que ter essa escuta para validar esse sentimento. Laura, a gente tem um quadro aqui que chama Dica da Semana. Queria saber o que você pode indicar para quem está nos ouvindo de livro, ou série, ou filme, música, lugar, qualquer coisa que você queira indicar, não necessariamente dentro desse assunto. Qual que é a dica aí que você dá para gente? Tá, eu vou dar uma dica que eu dei no meu Instagram, que é um livro da Rafaela Carvalho, que ele é mais para a fase do puerpério. O livro chama 60 Dias de Neblina. Então, que ela traz histórias, né, sobre esses momentos da maternidade, trazendo um pouco da realidade e tirando um pouco esse romance, né, desses 60 dias após, né, o parto, que é bem complicado, né, as mulheres têm muitas dificuldades, passam também por um turbilhão de emoções, mesmo com a felicidade, né, tem várias questões, então ela traz, e é bem bacana esse livro. Eu tenho ele também, já li também. É muito bom. Legal. Obrigada, e quem quiser conhecer mais seu trabalho, te encontra como aí nas redes sociais? Como você tá lá? Tô lá no psico.lauraruas, aí lá tem os links, eu atendo, tem meu WhatsApp, eu tô atendendo online. Isso aí é o Instagram, né? Isso, meu Instagram. Tem o Facebook também, que é o psico.lauraruas. E aí, lá no meu Instagram, tem os links lá do canal que eu atendo também, no WhatsApp, que pode marcar consulta, e lá eu estou tentando trazer um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de conteúdo, então acompanhe lá. Obrigada, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente. Thaís, obrigada a você, foi muito gostoso. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui do podcast, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados.
A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui, moda infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa a Gente Conversa, e quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @o Podcast é Delas.